minutinhos lá, que é para que vocês, né, não possam entrar sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu só esperar uns 2 minutinhos para a gente começar, tá bom? Paulo, você colocou que horas? Porque quando foi 10 para as 5, eu peguei quem estava lá e coloquei lá dei autorização, né? Eu não tinha como fazer agora, porque eu estava organizando a minha entrada. Então, você colocou de manhã? Estranho. Eu vou fazer o seguinte, Professora, eu também, eu coloquei o meu ontem e eu só entrei agora de 5 horas. Não sei se eu autorizei, né? Então, faça o seguinte, vamos fazer um teste de novo. Então, a próxima aula, né? Essa semana eu ainda autorizo todo mundo. Quem na próxima aula precisar que eu autorize, deixa uma mensagem no fórum, cadastrei o e-mail e eu precisei de autorização para entrar na sala, porque eu dou uma olhadinha com mais calma para ver o que é, tá bom? Professora. Pode falar, Pablo. Eu notei que se você entrar no link, sei lá, 5 minutos antes do horário que está previsto, fica pedindo para solicitar. Agora, se entrar faltando 5 minutos, fica aparecendo para você entrar direto já, para participar sem solicitar. Ah, é? Será? Que é só por causa do tempo? Eu estava assim, eu entrei, era 4h50, por aí. Aí não, mas eu acho então, não, mas eu acho que não, Paulo. Sabe o que eu acho que é, Pablo, aliás? Porque eu fiquei esperando até o último minuto que dava, né, para o meu tempo, de eu pegar os nomes e dar autorização. Eu só dei autorização para todo mundo, eu entrei quando era 10 para as 5, entrei lá e copiei todo mundo e dei autorização, entendeu? Quando você tem permissão de entrar na sala, você entra nela a qualquer hora, independente de ter alguém ou não. Não, então eu acho que realmente foi por isso, viu, Pablo? Porque antes, realmente faltando mais de 10 minutos, não estava ainda, vocês não estavam ainda com autorização, né? Porque eu fiquei esperando, porque eu sabia que tinha gente que ia colocar já no pertinho do horário. Acho que foi isso mesmo, porque quando eu atualizei, faltando 5 minutos, aí eu já estava entrando sem... entrar, né? Emanuele, na verdade, porque quando eu entrei já tinha gente aqui, entendeu? Você deve ter entrado quando eu autorizei. Acho que tinha umas 10 pessoas, umas 12 pessoas que eu precisei autorizar. Mas a gente vê direitinho, né? Pode ser que algumas dessas pessoas tenham colocado como é que eu vou dizer, depois, né, e eu percebi também que tem um tipo de e-mail que talvez seja essa também a questão. Tem uns e-mails que tem um org. Ai, desculpem. Tem @ufrn.org.br. Então, esses que têm org, eu vi que não tiveram nem acesso à planilha, né, então a pessoa precisou solicitar autorização para a planilha, eu não lembro quem foi uma menina. Aí eu dei autorização, né, porque como eu defino lá, quem pode acessar, quem tem o domínio UFRN, né, BR, então ele já entende que o ufrn.org.br não é o mesmo domínio, né, mas a gente vai dar um jeito, tá certo? Oi, pessoal, pois eu recebi esse hoje aí. Tá, mas de qualquer forma, então, na próxima aula a gente vê, eu de novo, né, copio a lista e coloco, dou de novo autorização para todo mundo, e quem não tiver, não conseguir entrar direto, né, aí deixa uma mensagenzinha lá no fórum que aí eu dou uma olhadinha com mais calma para ver o que é, tá bom? Pode falar, Adriane. Oi, professora, boa tarde. Eu acabei de acessar o link que a senhora mandou da planilha, com os e-mails, mas aí eu vi que tá preenchido errado lá o meu. Acho que Adriane Sádio, ela preencheu no meu. Aí eu posso só alterar lá mesmo? Ou você pode corrigir lá, porque antes da próxima aula eu já faço as correções, as atualizações que precisarem. Tá ok, então vou só adiantar lá e colocar o meu. Ok. Já. Certo? Bom, eu preparei uma apresentaçãozinha, né, para explicar melhor como é que vai ser o andamento da disciplina, né, eu sei que realmente essas férias foram um pouco curtas, assim, não só para vocês, mas para a gente também, tem um monte de coisa que ficou meio pendente ainda, assim, das nossas atividades, né, porque realmente esse ano, na verdade, está meio espremido, né, mas, né, vamos que vai dar certo. Pelo menos a gente vai ter um recesso, né, essas férias foram mais curtas, mas pelo menos em dezembro, né, a gente dá uma pausa, né, mais ou menos, acho que é dia 18
até o dia 10, 9, alguma coisa assim de janeiro. Então, pelo menos vai dar para, né, dar uma respiradazinha aí no meio, tá? Aí o nosso cronograma já está em função disso, né? Vou mostrar para vocês, né? Ontem eu já coloquei essas informações lá no SIGA, né? Mas eu vou explicar com mais calma como é que vai funcionar, alguns detalhes do plano de curso, tá certo? Eu vou projetar a apresentação. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa antes da gente começar? Eu vou colocando aqui, mas se alguém quiser falar, pode abrir o microfone para falar, tá bom? Tranquilo, professora. Ai, meu Deus, agora. Espera aí só um instante, que não está aparecendo o negócio que eu quero compartilhar aqui. Deixa eu ver se agora vai aparecer. Agora sim. Pronto, vocês estão vendo, né, minha tela? Sim, professora. Tá, só para ficar melhor para eu ver, para eu conseguir passar, eu vou ficar sem ver vocês, tá? Eu digo sem ver o chat, né? Deixa eu ver. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar? Ou por enquanto não, porque eu prefiro, se for sobre a disciplina, dúvida de procedimento, essas coisas, vão anotando aí, eu prefiro falar tudo e no final a gente discute, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa do que eu tenha falado, não tem problema. No final, eu abro para perguntas, aí a gente volta e discute o que for preciso, tá bom? Eu não vou ficar vendo o chat, né? Como eu falei, tudo, tá? Não demora muito, não. Certo? Então, deixa eu ir para cá. Vou botar aqui em tela cheia, pronto. Na verdade, essa disciplina no formato remoto, a gente fez várias adaptações, né? Quem já tentou cursar algum outro semestre remoto, né, vai ver que muita coisa é bem semelhante, né, principalmente o material, porque a gente está nessa, né, indefinição, volta presencial, não volta, né, então, assim, não tem muito sentido eu ter preparado o material no semestre passado, né, e refazer o material todo agora, já que, né, nas próximas, assim, a gente não sabe direito como é que vão ser os próximos passos e quando vão ser esses próximos passos, né, então a gente vai, eu vou aproveitar muita coisa, então quem já viu, muita coisa realmente repetida, é bem parecida, eu fiz algumas pequenas modificações, né, que eu vou explicar aqui, certo? Eu vou falar um pouquinho da disciplina de uma maneira geral. Nessa apresentação eu vou falar, né, de tudo que está envolvendo, né, apesar de ter muitos itens aí, são cada um slide praticamente, né, falar um pouquinho do que a gente vai ver, de como que a gente vai ver, né, que tipo de material e que material a gente vai usar, os horários não só das disciplinas, mas tentar dar uma dica de organização de estudo, né, que acho que vocês já perceberam que na pandemia, nesse ensino remoto, é algo que é extremamente importante, né, falar um pouquinho da monitoria, de como está esse semestre, de como vai ser a nossa avaliação, de como que eu vou contar com frequência, né, do que a gente precisa de tecnologia para cursar essa disciplina, e além dos recursos tecnológicos, do que a gente precisa ter, de como a gente precisa se portar para, né, ter sucesso na disciplina, né, como que a gente vai se comunicar, o nosso cronograma e, por fim, as referências bibliográficas, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai tratar hoje aqui sobre essa disciplina, né? Então, primeiro falando um pouquinho do conteúdo, né, assim, a gente, na disciplina de eletricidade aplicada, o que está na ementa, né, são esses assuntos aí, né? Então, conceitos e grandezas elétricas básicas, que a gente realmente vê, não vê como vocês veem lá na física, né, a gente já vai ver ela aplicada, já vai ver ela direcionada para, né, em algum circuito, em alguma aplicação de fato, tá? A gente não vai ver, por exemplo, como funciona internamente um resistor, um capacitor, não, isso aí a gente entende, né, que você já tem essa noção lá da física, certo? Aí eu vou falar dos elementos dos circuitos, né, alguma nomenclatura nova que vocês vão perceber, né, aí na primeira unidade a gente fecha com circuitos de corrente contínua, né, então essas 3 primeiras bolinhas aí, né, é o assunto da primeira unidade, na verdade. Aí, na segunda unidade, a gente começa a ver basicamente a mesma coisa que a gente viu na primeira unidade, as mesmas técnicas, né, de análise de circuitos, só que agora aplicados a circuitos de corrente alternada, tá? Então, a gente começa assim na segunda unidade. Aí, esse circuito de corrente alternada está incluído aí, né, os circuitos trifásicos também, e as potências, né, que são relacionadas aí aos circuitos tanto de uma fase quanto de 3 fases.
E na última unidade, na terceira unidade, a gente vê transformadores, né, máquinas e instalações. Na verdade, a gente não tem como estudar a fundo esses assuntos aqui, né, então, é mais para que vocês tenham noção, né, uma coisa que eu sempre costumo falar, né, para quem está cursando eletricidade aplicada, é que muita gente realmente chega com essa impressão de que, eu vou fazer, sei lá, por exemplo, engenharia ambiental, para que danado eu preciso saber de eletricidade, né? Tem duas coisas, né? Primeiro, você não sabe onde você vai parar, né? Mesmo que você já diga, olha, eu quero trabalhar nessa área, fazendo isso, pode ser que isso mude completamente, que as oportunidades vão aparecendo, né, diante de vocês aí, vocês, né, podem tomar um rumo diferente, e mesmo dentro daquilo que você planeja, de repente você vai precisar comprar um motor, aí você, claro que você não vai projetar, não vai fazer instalação, mas você tem que ter uma mínima noção, né, de que motor é esse que você precisa, por exemplo, será que um de corrente contínua, de corrente alternada vai fazer, né, diferença, né, então, ter noção pelo menos do que é, saber ler um dado de placa, para saber se aquele motor que chegou, que já tem lá onde você trabalha, se vai se adequar àquela aplicação que você está pensando, né, então, a gente não sabe, né, onde a gente vai parar, então, é importante, e além do mais, esse conteúdo, eletricidade, ele é presente, né, nas diretrizes curriculares de todas as engenharias, então, quem tem um diploma de engenheiro tem de ter visto em algum momento algum assunto relacionado à eletricidade, dentre outros, né, estou falando de eletricidade porque é o nosso foco aqui, tá? E, além disso, além dessa questão do conteúdo em si, né, tem uma coisa que eu acho até mais importante do que os assuntos em si, né, que a gente vê. É o tipo de raciocínio que você estudar esses assuntos vai te trazer, né? É a mesma coisa, eu já ensinei álgebra linear e é a mesma coisa que eu dizia lá, né? Você precisa ter uma visão, lá em álgebra linear, uma visão abstrata muito grande para conseguir visualizar esses espaços vetoriais, por exemplo. Né? Então, não é que você fosse usar um espaço vetorial, né, na sua profissão lá na frente, mas a forma que você muda um pouco o seu cérebro, a sua forma de pensar para conseguir entender aquilo, né, é importante para a sua formação. Assim como estudar esse circuito, estudar alguns conteúdos que a gente vai ver aqui, vai fazer com que você melhore um pouco a sua visão espacial, que é uma coisa que eu percebo que muitos alunos têm muita dificuldade, né, de ter essa visão espacial, de conseguir visualizar além de texto, além de equação, né, então isso é uma coisa importante, né, eu fico tentando cutucar para que vocês consigam desenvolver isso, né, porque, como eu falei, assim, é muito além do que o conteúdo, né, é a forma de você lidar com aqueles assuntos, de repente, de você pensar numa solução, né, se você consegue enxergar dessa outra forma, né, então, basicamente é essa a ideia, né, assim, do porquê da gente estudar eletricidade aplicada, tá? Vou só voltar aqui para ver se eu não estou falando sozinho, né? Acho que vocês estão aí ainda. Certo? Então, ó, aí como é que vai funcionar a disciplina, né, né, nessa turma 2? A gente eu fiz a disciplina toda baseada em roteiros, né? Por quê? Porque a questão do roteiro eu acho que facilita um pouco, né, como estudar, o que estudar, porque eu fiquei me imaginando assim, se eu fosse um estudante que tivesse que estudar esse assunto dessa aula específica, o que eu preciso fazer, por onde eu preciso começar, o que eu preciso desenvolver para conseguir entender e conseguir resolver os exercícios minimamente, né, sobre aquele conteúdo. Então, eu pensei nisso e coloquei no roteiro, tá? Então, os roteiros, toda aula vai ter um roteiro, né, e o roteiro sempre eu libero até a sexta-feira da semana anterior, né, então, vamos supor, essa semana tá meio doida, porque é a primeira, né, mas enfim, o assunto da aula da próxima terça-feira, tanto da terça quanto da quinta, eu já libero até a próxima sexta, tá? Eu já libero das 2 aulas da semana seguinte, porque quem tiver mais tempo de estudar no fim de semana, quiser já adiantar da quinta, né, para facilitar isso, mas se você quiser estudar o dia direitinho, né, também dá certo, né, então eu sempre libero na semana anterior o roteiro das 2 aulas seguintes, tá? Então, a ideia é que eu estou liberando esse roteiro com antecedência para que vocês cheguem no momento síncrono já tendo feito o roteiro. Muita gente na disciplina, né, de eletricidade aplicada, né, por mais que seja remoto, que tenha a facilidade de você consultar nas avaliações e tal, mas eu nem sei porque minhas turmas sempre dão muita gente, porque eu tenho certeza que eu tenho muito mais cuidado de fazer provas diferentes, de fazer a coisa mais individualizada do que meus colegas. Então, eu não acho que a minha prova seja mais fácil do que a deles, não acho, né? Mas, enfim,
Eu sei que essa turma realmente sempre é bem procurada, né, mas acho que chegou alguém, peraí só um instantinho, pessoal, deixa eu voltar lá para autorizar. Pronto. Certo? Então, eu preciso que vocês cumpram essa rotina, tá? Então, eu sei que no início lá do semestre, né, tem sido assim nos outros, muita gente no início vai tentando fazer os roteiros, só que aí, à medida que o tempo vai passando, que começa, né, vir as outras disciplinas também, de chegar a prova, chegar a trabalho, essas coisas, vai acumulando. Então, não vai funcionar se vocês não fizerem o roteiro antes, né? Até porque a aula síncrona, ela é para tirar dúvidas, né, que seria a próxima etapa aí. Então, se eu chegar na aula síncrona, ninguém tiver dúvida nenhuma, então a gente termina. Então, a aula, ela pode durar até 1 hora, até mais. Em média, dura 1 hora, né, o tempo que as pessoas vêm, que a gente tira dúvida, discute. Se precisar durar o tarde 5, 6 inteiro, a gente pode fazer isso também. Fico com vocês o tempo que precisar, né, mas normalmente dura 1 hora, porque é o tempo suficiente para tirar as dúvidas, tá certo? Então, Professora. na sexta. Se for dúvida sobre isso, a gente pode falar depois? Pode ser. Pode ir, continua. Anota aí, para não esquecer. Aí, então, eu preciso que vocês façam o roteiro, levem as dúvidas para a aula síncrona, a gente vai discutir, né, porque quanto mais a gente discutir, mais coisa pode vir, mais questões a gente pode fazer, né, então, quando alguém pergunta uma coisa, eu vou explicar, às vezes vê uma coisa parecida, já explico a outra, mas se ninguém pergunta nada, meio que não tem muito sentido essa aula síncrona, tá certo? Bom, e como é que é esse roteiro, né, então, esse roteiro, ele tem várias, digamos assim, várias informações, né, geralmente eu começo com um tópico de objetivo da aula, né, faço um vídeo eu explicando aquele determinado assunto, né, é claro que os vídeos eu tentei fazer o máximo possível eles curtos, para não ficar muito, muito chato, muito cansativo, botando realmente as informações mais básicas, mais essenciais, e a gente tentar ir descobrindo, abordando isso ao longo do resto do roteiro e na aula síncrona, tá? Então, eu geralmente coloco o vídeo e um texto, que sempre um texto online, um link para um texto online, né, que geralmente são apostilas de professores de outras universidades, né, que é um material complementar, para que, às vezes, nem todo mundo vê o vídeo e consegue entender tudo, e dá uma lida no material, né, nesse texto, para tentar ajudar. E geralmente eu coloco um exemplo resolvido, um exercício resolvido, né, alguns roteiros têm a resolução no vídeo, né, é o mais fácil, né, de botar um link com o vídeo da resolução, alguns eu comento no próprio roteiro. Sempre eu coloco alguns exercícios, também tem esse resolvido, né, que são, que eu chamei de exemplo, né, e na sequência tem alguns exercícios para vocês tentarem resolver. Os exercícios, eles começam mais simples, né, para que realmente vocês consigam começar a resolver alguma coisa desse assunto, né. Geralmente eu disponibilizo listas de exercício também, com questões um pouquinho mais complexas, né, para a gente, né, digamos assim, evoluindo naquele assunto, tá? E além disso, eu coloco alguns, que eu chamo de extras, né, que são ou links com vídeos de outros professores, ou outros textos, ou algum experimento, né, realmente depende do assunto, né, então, o roteiro, eu acho que ele é bem completo, né, assim, tem o passo a passo para que vocês consigam resolver, né, e entender um pouquinho daquele assunto, né, então, agora, para funcionar, vocês precisam sentar e fazer o roteiro, nem que você, não consegui sair do canto no início, né, então, aí procura monitoria, ou então, marca um horário comigo para a gente conversar, mesmo se for antes, não tem problema, né, para que a gente consiga avançar, né, é importante que vocês se envolvam realmente para que a gente não acumule, porque vocês vão perceber, né, que ela precisa ser aplicada, se a gente acumular, fica complicado, né, porque um assunto depende do outro, então quando a gente passa para o próximo roteiro, eu já subentendo que não tem dúvida em relação ao roteiro anterior, né, então é importante realmente que a gente consiga, né, focar no roteiro e fechar ele antes da aula síncrona, tá? Bom, aqui é uma sugestão, né, assim, que eu acho interessante, porque o que vocês precisam fazer? Vocês precisam, não só para EA, né, mas para todas as disciplinas, para o ensino remoto de uma forma geral, eu tenho certeza que vocês já devem ter percebido, já devem saber disso, mas acho que não é demais reforçar, é que a questão da organização dos estudos, né, quando a gente fica estudando em casa, né, até isso para a gente também que está trabalhando de casa, é um pouquinho complicado para a gente se distrair com as coisas de casa mesmo, né? Principalmente quem mora com a família, que tem mais pessoas na casa, que acontecem coisas que distraem. Então,
tentar manter o mínimo da rotina, né, e incluir os estudos de uma forma organizada nessa rotina, né. Então, por exemplo, ó, na sexta-feira eu vou liberar material, certo? Então, assim, outra coisa, as atividades eu sempre programo para o fim de semana ficar livre, né. Então, claro, quem gosta de estudar no fim de semana, estuda no fim de semana, não tem problema, mas eu não acho justo a gente já forçar o estudante a estudar no fim de semana, então deve ser uma opção dele. Então, eu já faço tudo, né, de tal forma que quem quiser livrar o fim de semana, livre o fim de semana, tá? Então, vamos supor, na sexta-feira eu libero o material. Então, na segunda-feira, eu digo que você reservar um horário lá para estudar esse roteiro, né, que eu liberei, o primeiro roteiro, né, são 2 roteiros que eu vou liberar, um para terça e um para quinta. Então, o da terça-feira, você já pega na segunda-feira, já tenta resolver. Tá? Na terça-feira, ficou com alguma dúvida, algum exercício ficou pendente, tenta terminar de resolver, e às 5 horas vai tirar as dúvidas lá na aula síncrona. Quarta-feira, mesma coisa lá para a aula do dia seguinte, né? Então, pegar o roteiro da quinta-feira, senta, né? Tenta resolver, e na quinta-feira, dá uma revisada, ver algum exercício ficou pendente, né? Ou procura a monitoria, se achar que precisa, de repente até do outro assunto ainda, enfim. O que eu estou querendo dizer para vocês, assim, que é importante que vocês se organizem e digam, ó, tal dia, de tal hora, eu vou estudar tal disciplina. Depois, o outro horário, de tal hora, eu vou estudar essa outra disciplina. Então, é importante que vocês tenham essa organização, né, porque isso vai facilitar para vocês, né, e não vai deixar as coisas acumularem, né, que vocês vão perceber que acumulando é um problema, tá certo? E na sexta-feira seria um dia para você revisar, né, porque já tem o próximo roteiro, mas aí você já pode começar na semana seguinte, de qualquer forma, tá? Né, então, aqui só para relembrar, né, assim, é importante que vocês façam os roteiros e façam no tempo certo, né, assim, não deixem acumular roteiro, não deixem, os roteiros, vocês vão ver que não são roteiros longos, né, não tem muitas questões, né, os vídeos não são tão longos, né, dá para você fazer o roteiro em 1 hora, né, incluindo a resolução de alguns exercícios, tá, então, assim, se vocês se organizarem, dá para fazer tudo de uma forma bem organizada, tá, bem tranquila, né, para que a disciplina flua de forma tranquila, para que não tenha, né, sobressaltos. Muita gente tem dificuldade em EA, né, mas quem faz tudo direitinho, assim, sinceramente, até hoje eu não vi ninguém que tenha estudado direitinho, vai tirar dúvida, não deixa as coisas acumularem, que não tenha se dado bem, né, até hoje eu não vi, né. Tem as pessoas que dizem, professor, eu estudo e não consigo. Essas pessoas, assim, normalmente é uma questão de organização pessoal, né, então, geralmente essas pessoas eu encaminho para Maria Luísa, né, para aquele, eu não sei se já ouviram falar, né, daquele projeto de hábitos de estudo, que é uma coisa que eu recomendo demais, né, quem tem, não precisa nem ter dificuldade em organizar, né, a sua rotina, mas ela dá dicas, né, da forma de você, o que estudar primeiro, que tipo de assunto você dá prioridade, né, qual horário melhor para você estudar, então são dicas que aparentemente são bobas, mas quando você coloca em prática, você vê um resultado positivo, né, todo mundo que procura, que segue, né, tem uma opinião favorável aí, tem uma opinião realmente positiva em relação a esse programa, tá, mas eu acho que para mim, no ensino remoto, a palavra-chave é a organização, né, eu diria, não só no ensino remoto, mas no trabalho remoto também, né, para a gente, para professor também, né, então tem que ter um mínimo de organização para a gente conseguir fazer as coisas fluir, para conseguir dar conta de tudo, né, nesse formato remoto aí, tá. Em relação à monitoria, a gente não fechou ainda os horários, justamente porque ainda está na rematrícula, né, então até os próprios monitores ainda estão com os horários indefinidos, né, alguns. Então, a gente vai esperar e só passar esse período da rematrícula que a gente já divulga aí os horários da monitoria, né? Então, como é que funciona o atendimento da monitoria, né? A gente tem um grupo do WhatsApp, né, que os monitores atendem, mas eles atendem no WhatsApp no horário de atendimento deles, né? Não é um grupo do WhatsApp que se você botar sexta-feira à noite uma dúvida, ele vai responder na hora, né? Não vai, ele vai responder, o horário de atendimento dele é na segunda-feira, 2 horas da tarde, então ele vai responder na segunda-feira, 2 horas da tarde. Tá certo? Então, mas você pode deixar a dúvida lá, né, mas o horário de atendimento realmente, eles têm seguido. E alguns monitores, quando você pede, não estou entendendo por aqui, não é melhor no Meeting, então eles já abrem a sala do Meeting, né, realmente depende do monitor, né, depende do assunto, enfim. Mas a gente usa basicamente o WhatsApp e o Meeting, tá ok?
Bom, em relação à avaliação, né, eu uso muito multiprovas, né, porque eu acho que é uma ferramenta que é prática, né, assim, tem dado super certo, pelo menos nas minhas turmas, né, e a gente vai usar esse semestre também, né, então, primeiro as nossas provas, elas são, né, online, claro, né, então a gente faz também por multiprovas. O SIGA, eventualmente, alguma tarefa, né, eu coloco aqui porque a gente pode usar, mas normalmente eu não uso muito, né, assim como o Google Forms. Google Forms a gente usa mais nos laboratórios, tá? Então, os laboratórios, geralmente eu peço para vocês, né, vou falar um pouquinho mais depois, mas eu peço para vocês me enviarem um relatório e um vídeo explicando né, o que você fez, basicamente é isso, e o canal que vocês enviam é o Google Forms, porque eles já arrumam na pastinha, né, então para mim fica melhor do que nas outras plataformas. Essa produção de vídeo, basicamente, é restrita ao laboratório, tá? Os relatórios também. Esses testes rápidos tem um pouquinho a ver com nesse semestre, principalmente, tem um pouquinho a ver com a frequência, com a assiduidade. Então, eu já vinha fazendo nos outros semestres, quando terminava a aula síncrona, né, eu dava um tempinho, dava uma meia hora, basicamente, terminava dentro do tempo da aula ainda, né, mas dava uma meia hora para os alunos responderem uma questão. Geralmente é uma questão bem simples, que era o básico daquele assunto daquela aula, né? Só que esse semestre, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou cobrar a presença nas aulas síncronas, né? Quem já viu lá no plano de curso já tem colocado isso lá. Não vou cobrar presença na aula síncrona, então a aula síncrona vai ser, né? Quem quiser ir, quem tiver dúvida para tirar, vai lá. Por essa razão também eu não vou gravar mais as aulas síncronas, né? Eu só vou gravar essa de hoje, porque eu estou explicando como funciona a disciplina, né? Vou deixar lá no YouTube para que as pessoas possam, né, consultar, caso tenha alguma dúvida. Mas as aulas, né, síncronas rotineiras eu não vou gravar mais, porque eu gravava nos semestres passados, porque realmente eu fazia questão de que os alunos estivessem presentes. Aí eu vou fazer uma experiência de semestre, não vou exigir presença da aula síncrona, né, vai realmente quem quiser, tá? E como é que vai funcionar esses testes rápidos? Aí a presença vão ser através desses testes, tá? Só que esses testes não vão, como eu não vou exigir mais a presença no momento síncrono, então não tem sentido colocar esses testes no momento síncrono. Então, eu vou dar 24 horas para vocês fazerem, tá? Esses testes rápidos, né? Por exemplo, essa semana não vai ter, porque na primeira semana eu nem boto falta em ninguém, porque tem essa questão de rematrícula, alguém pode, né? Eu explico como é que funciona a disciplina, a pessoa não gosta, desiste, né? Enfim. Hoje, terça, né, todo mundo ganha presença, mas é a partir da próxima terça-feira, da próxima semana, né, então eu vou soltar o roteiro na sexta, né, o roteiro da terça e da quinta. Aí o roteiro da terça-feira, né, então a nossa aula síncrona vai ser na terça-feira, 5 horas da tarde. O que é que for fazer? Quando for na segunda-feira, 5 horas da tarde, ou seja, 24 horas antes, né, começa lá no multiprova uma questão só, que vocês não precisam resolver. Aí vão ter 24 horas, das 17 horas da segunda até as 17 horas da terça-feira, que acaba justamente no momento de início da aula síncrona, tá? Então, vocês vão ter 24 horas para responder essa questão. Responder essa questão vai valer a presença de vocês, independente de estar certo ou se está errado, tá? Quem fez, ganha a presença. Mas aí, eu vou corrigir esses testes, né? Claro que automaticamente lá no multiprovas, e vai contar pontos, tá? Eu vou já mostrar quanto é que vai valer, tá certo? Então, toda aula vai ter uma questão, né? E essa questão vai valer um pouquinho lá. Mas não vai ser muito, não, mas é o suficiente para vocês precisarem fazer, porque senão, no final das contas, assim, pode fazer diferença, tá? Aí, antes de falar mais sobre essa questão da pontuação, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a avaliação online de uma forma geral, tá? Principalmente das provas mesmo, né? A gente tem tido muito problema com denúncia de fraude, né? Alguns professores foram até mais adiante, assim, entraram com processo administrativo disciplinar contra estudantes, que ficou comprovada a fraude, né? Então, isso é um caso sério, porque a gente tem visto recorrentemente, né? Não é porque é remoto, não é porque é online que, assim, pode ser de qualquer forma, né? Que eu posso copiar do meu colega. Então, a gente tem tido casos realmente de cópias grosseiras, né, por exemplo, de 2 alunos mandarem a mesma imagem, por exemplo, né, e assim, alguns alunos acham que a gente não percebe, né, por mais a minha turma tem 100 alunos, mas toda a avaliação desse remoto, toda, eu zerei algumas provas, e nenhuma delas eu fiquei sem zerar a prova nenhuma. Por quê? Porque vocês vão perceber, quando você começa
a resolver as questões, né, de eletricidade aplicada, as questões, elas podem ser resolvidas, né, principalmente na primeira e segunda unidade, de muitas formas diferentes. Então, quando eu percebo que tem duas provas, né, geralmente eu corrijo todas as questões, sei lá, questão 1, corrigir todo mundo questão 1, depois eu para a questão 2. Então, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, então, eu já vi essa resolução antes. Aí eu volto, é claro que eu não vou zerar a prova quando eu só vejo uma questão igual a outra. Só se for alguma coisa muito característica, assim, que já aconteceu. De ser um erro absurdo, e as duas terem exatamente esse mesmo erro absurdo, né? Então, não é uma coisa muito comum. Eu nunca tinha visto esse erro e aparecer esse erro, enfim. Mas, geralmente, eu vou olhar as outras questões das duas provas, dependendo da avaliação, eu olho as provas passadas, e eu sempre identifico, eu sou o meu chato, eu demoro um pouco até entregar o resultado, porque eu analiso bem isso, né? Enfim, assim, não eu tenho o maior cuidado, assim, preparar a disciplina, né, de dar atenção que eu acho que vocês, né, que eu vejo que vocês merecem, né, e dizer acho, porque alguns eu acho que não merecem, não, mas enfim, eu não estou aqui, né, para julgar, né, então, eu sempre faço tudo com maior atenção, com maior cuidado, para dar tudo certo, para não falhar. Quando eu faço, para elaborar uma prova, eu passo 2 semanas elaborando essa prova, porque eu sei que quando alguém vai resolver uma questão, se não tiver a resposta certa ali, eu sei que dá um desespero. Então, eu tenho o maior cuidado para isso não acontecer. Graças a Deus, não aconteceu. Então, todas as questões que eu fiz, passo uns 3 dias fazendo a questão, bateu, isso tem esse errinho aqui, vou e corrijo. Então, eu tenho o maior cuidado, realmente, o maior zelo, para que as coisas funcionem bem, para que vocês passem pela disciplina de uma forma tranquila, né, de que vocês aprendam, principalmente, né, e eu não acho justo quando os alunos tentam trapacear, né, então, assim, eu só espero que vocês tenham cuidado, porque se eu observar isso, né, assim, a prova zerada não tem nenhum argumento contra isso, né, e quando eu zero, porque eu tenho as provas, eu já, isso aqui é assim, isso aqui foi feito dessa forma, essa outra prova foi feita dessa forma, eu geralmente faço um dossiezinho, assim, porque, se a pessoa questionar, eu já tenho como justificar, tá? Mas, então, em relação à avaliação, é isso, assim, só peço que vocês sejam honestos, só isso, né, assim, se você estudou, você vai se dar bem, né, então, se não estudou, assim, não adianta tentar burlar, tentar, né, tirar vantagem do fato da gente estar remoto, tá bom? Bom, em relação à pontuação, né, as 3 unidades vão ser iguais, né, às vezes tem uma diferença no semestre, mas essa vai ser tudo igual. Esses testes, que eu chamo de testes rápidos, né, que é uma questãozinha só, normalmente ela é simples, né, que você vai ter 24 horas para fazer antes da aula síncrona, né, juntando todas da unidade, elas vão valer 2 pontos, tá, então, se eu fizer 5, cada um vai valer 0,4, se eu fizer 10, cada um vai valer 2 décimos, tá, então depende da quantidade, certo? Aí o laboratório, a gente vai ter, na verdade, 4 laboratórios, só que o primeiro, ele não vale ponto, ele só vale a presença, tá? Aí a gente vai ter o laboratório 2 valendo 3 pontos, o laboratório 3, 3 pontos, o laboratório 4 também 3 pontos, cada um numa unidade, né? E a pontuação que sobra seria a avaliação, né? Então, na primeira unidade, a gente vai ter teste, laboratório e avaliação, e nas outras 2 também, tá? Seria essa pontuação aí. A questão da assiduidade, já comentei para você, já adiantei, né? Então, seria a questão de quem responder à questão, independente de estar certo ou estar errado, tem a presença, né? Só que o fato de estar certo vai contribuir lá para aqueles 2 pontos daquela unidade, tá certo? Aí, uma observação aqui, eu vi que a maioria tem, mas uma ou outra pessoa não tem, é a foto no perfil, tá? Do e-mail. Tanto no e-mail quanto do SIGA-A, tá? Então, eu só permito que faça alguma atividade se tiver essas fotos. Então, quando tiver, sei lá, a prova, né, eu não vou nem falar, por enquanto, o teste rápido, porque eu não sei se vai dar tempo de eu conferir, mas, por exemplo, a prova, só faz a prova quem tiver a foto no Gmail e a foto no SIGA-A, tá bom? Então, quem não tiver, por favor, providencie, tá certo? Isso aí já estava lá no plano de curso, eu coloquei lá no plano de curso, para antes de vocês se matricularem, já saber que precisaria disso, tá? Quem não quero colocar de jeito nenhum a foto lá no Gmail, então, precisa estar com a câmera ligada na aula síncrona, e precisa ir à aula síncrona. Tá? Então, tem essa alternativa aí também. Bom, em relação aos recursos que vocês vão precisar, né? O ideal é ter um computador ou um tablet, né? Dá para assistir as aulas pelo celular? Dá, mas aí você vai ter dificuldade em fazer as atividades, né? Os laboratórios principalmente, né? Se for pelo celular. Então, é interessante, assim, se não tiver, tentar, em algumas situações, arranjar um computador, um tablet emprestado para fazer algumas atividades, certo?
e você precisa de alguma câmera em algum momento, né? Então, o laboratório, como eu falei, eu sempre peço tanto um formulário, um relatório, quanto um vídeo de no máximo 10 minutos explicando, né, o que você fez, por que você fez daquela forma, né? Enfim, explicando o que você fez no laboratório. Em algumas situações, algumas avaliações, eu posso pedir que você ligue a câmera, mas não é você fazendo a prova e a câmera ligada, não é isso. Algumas avaliações, normalmente eu faço na reposição, né? Eu dou a questão e você vai ter de me explicar com a câmera ligada o que é que você fez, tá? Então, dependendo, né, enfim, do andamento da turma, pode ser que a terceira prova seja assim também, né? Enfim, depende de alguns fatores, mas, no geral, geralmente a reposição eu peço assim. Então, também está lá no plano de curso, né, que precisaria desse recurso em algum momento, tá bom? As nossas aulas síncronas, né, vão ser no Google Meet, né, como agora, né? Para isso precisa de navegador web, tá, isso já sabem, né, e um player de vídeo, né, porque os roteiros, né, tem os vídeos lá do YouTube, né, que né, vocês vão precisar de uma plataforma para conseguir assistir, né, mas eu acho que isso não seria dificuldade, né, para a maioria. Bom, né, só tocando de novo nesse assunto da questão do ensino remoto, né, assim, eu sei que vocês já tiveram essa experiência, já viram como é que já sabem o que é que funciona, o que é que não funciona para vocês, né, mas é importante que a gente se organize, né, para ter essa... conseguir conciliar tudo, na verdade, né, nossa vida pessoal, e todas as disciplinas que a gente dá conta, as outras atividades que vocês têm, né, então eu sei que é um pouquinho complicado, mas, como eu falei antes, tudo é questão de organização, né, então aqui eu coloquei, ó, além das aulas síncronas, né, então, para analisar aplicar, vocês precisam de pelo menos 2 horas, eu nem diria por semana, mas pelo menos 1 hora para cada aula síncrona, né? Isso se você tiver facilidade. Então, se você tiver alguma dificuldade em conseguir resolver, então aí já precisa ser um pouco mais. Então, no mínimo, seria esse tempo de dedicação que vocês iam precisar para EA, tá? E assim, precisa de muita proatividade. Eu sei que a gente tende, quando está em casa, a procrastinar, né? Eu estou aqui... tenho que estudar isso, mas eu prefiro ver essa série, eu prefiro brincar aqui com meu irmão, eu prefiro, enfim, né, fazer qualquer outra coisa. Então, por isso que é importante a organização. Então, se tal hora, no seu cronograma, tá para você estudar tal coisa, então, se policie para conseguir estudar tal coisa, né? Pense no seu objetivo mais na frente, né? Assim, não é... seu objetivo não é passar em EA, né? Então, o seu objetivo é se formar bem, né? Então, uma etapa disso é você ser aprovado em EA, né? Mas, assim, pense no seu foco. Eu quero me formar, eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero... né, ter tal coisa, eu quero ajudar tal pessoa, então, assim, pensa no seu objetivo principal e, né, respire fundo e vai, tá certo? Assim, uma coisa que é importante é em relação aos prazos, né, quem já cursou alguma disciplina comigo sabe que eu sou meio chata, para dizer toda, né, com essa questão de prazo, porque, assim, eu acho que eu sou organizada, eu me considero uma pessoa organizada, então, tanto que no primeiro dia de aula, né, aliás, até ontem, né, primeira semana de aula, já coloco todas as datas de tudo que vai acontecer. E é muito raro eu não cumprir tudo. É muito raro. Olha, a última vez que eu me lembro que eu mudei uma data de uma prova foi numa época que teve greve de ônibus. Aí eu não tinha como fazer, porque, né, eu sabia que muita gente dependia de ônibus. Então, foi a última vez que eu mudei. Então, eu estou dizendo hoje, por exemplo, que vai ter prova em dezembro, vai ter prova em fevereiro, sei lá, a gente vai ver as datas. Eu já estou dizendo hoje, então se organize, né? Da mesma forma que eu também me organizo para, né, tentar dar conta aí de tudo, né? De preparar a prova, né? Já organizo o tempo de corrigir, então vocês também devem fazer isso, né? Então, a gente tem como dar uma olhada nesse calendário agora, né? E se for modificar alguma coisa, tem que ser agora. De repente, algum outro professor já marcou alguma coisa no horário colado com o meu, mas, assim, como eu estou marcando primeiro, então a prioridade eu entendo que é a minha, certo? Então, vou mostrar já o nosso cronograma, né? Em relação à nossa comunicação, antes disso, né? É um pouquinho complicada a questão da comunicação, principalmente por e-mail, né? Porque nesse período remoto a gente tem recebido um volume muito grande de e-mail. Eu mandar um e-mail para você não responde, eu respondo, mas demoro uns 4, 5 dias, né? Às vezes, né? Depende, porque eu sempre leio o mais antigo, vou lendo os mais antigos, até geralmente eu começo de baixo já.
é um pouquinho complicado, né? Mas todos os dias, até mais de uma vez por dia, eu checo o fórum do SIGA, da disciplina, né? Então, ele já está aberto, já abri lá o fórum da disciplina. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, coloque lá no fórum, né? E assim, eu acho interessante também, porque às vezes, se for uma dúvida da disciplina, outro aluno pode ver e já resolveu o problema dele também, né? Então, é interessante isso. Assim, quando é que você deve mandar um e-mail? Quando for um assunto que você não queira que o seu colega veja, por exemplo, alguma coisa particular. Aí você manda um e-mail. Mas, se for dúvida da disciplina, dúvida de procedimento, né? Use o fórum do SIGA. No início, o povo fica meio acanhado de usar, mas no final da disciplina está todo mundo usando, né? Porque, realmente, para mim, é mais rápido. Porque, para mim, é a minha obrigação. Eu sento no computador, olho o fórum, né? Aí, faço as coisas, levanto, almoço, quando eu volto de tarde, mesma coisa, sento, olho o fórum de novo. Então, eu geralmente olho 2 vezes por dia o fórum, tá bom? E no horário de atendimento, vou até falar logo, acho que eu não coloquei no slide. No horário de atendimento, eu coloquei no SIGA, lá no plano de curso, a gente tem que preencher, aí eu coloquei alguma coisa assim, mediante agendamento. Porque não tinha muito sentido a gente estar remoto e eu colocar um horário fixo, eu achei. Mas se vocês quiserem, eu até posso mudar isso, eu até posso colocar. Mas, assim, como é que tem funcionado, né, que eu acho mais prático. Professor, eu quero tirar uma dúvida desses, esse quer que você me explique, quero marcar um horário no Meeting. Então, o que é que a gente faz? Você bota no fórum, professora, agora tem que botar com pelo menos 24 horas de antecedência, né? Professora, vamos marcar um horário, pode ser tal dia, já bota uma sugestão, pode ser tal dia, tal hora, porque se eu não puder, eu já digo, essa hora não dá, mas pode ser tal, a gente discute no horário, no Meeting um horário, para a gente tirar essa dúvida, tá certo? Então, mas de novo, se alguém achar que, se a maioria, na verdade, achar que é melhor marcar um dia, um horário, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Mas eu acho que fica mais fácil atender todo mundo, né, se eu deixar em aberto, né. Então, bota lá no fórum, vocês dizem, professor, eu queria tanto tirar dúvida sobre isso, não estou entendendo, tem como você me explicar melhor? Então, agenda lá que a gente dá um jeito, a gente marca um horário para fazer isso, tá bom? Pronto, aqui, eu não sei se dá para ver direito, mas de qualquer forma isso já está no SIGA, né, no primeiro tópico, lá do SIGA, é onde eu coloco normalmente os arquivos que são gerais, né, da disciplina, aí o cronograma está lá já. Aí só quero chamar a atenção, né, eu já falei dos conteúdos, né, sobre as principais datas, né, então dia 16 de novembro a gente vai fazer a nossa primeira prova, dia 16 de dezembro a nossa segunda, e dia 8 de fevereiro a nossa terceira, a reposição vai ser dia 15, né. Aí eu não sei se vocês observaram, mas as datas que tem aqui dos laboratórios são sempre às sextas-feiras, tá? Aí vocês, professor, vai ter aula na sexta-feira, eu já tenho aula na sexta-feira. Não, não é isso, a gente não vai ter aula na sexta-feira. Como é que funcionam os laboratórios? Vamos supor, o primeiro laboratório está agendado aqui para dia 29 de outubro, que é uma sexta. Então, o que é que eu faço? Na sexta-feira anterior, uma semana antes, eu vou soltar o roteiro do laboratório. Então, vocês têm a semana inteira para fazer, e vocês vão me entregar até a sexta-feira, 19 horas, do dia 29 para o laboratório 1. No laboratório 2, mesma coisa. Vocês vão me entregar até a sexta-feira, dia 12 de novembro, às 19 horas. Então, eu libero uma semana antes, vocês têm uma semana para preparar o laboratório. Aí muita gente, às vezes, não é muita gente não, às vezes as pessoas dizem, professora, na sexta-feira eu tenho não sei o que, não posso fazer. Eu disse, olha, você tem uma semana, faça na segunda, faça na terça, faça na quarta. É outra coisa também, eu acho que uma semana é tempo mais que suficiente. Às vezes o laboratório 4, que é de instalações e dá um pouquinho mais de trabalho, aí eu dou até um pouquinho, eu boto uns 10 dias antes, né, mas o prazo eu não altero, tá certo? Então se organizem para fazer tudo dentro dos prazos, tá bom? Sim, em relação à referência bibliográfica, a gente tem um certo probleminha agora, né, porque vocês, não sei se nem como é que está a questão de pegar os livros na biblioteca, mas enfim, esses são os livros clássicos, né, que a gente geralmente usa, né, o Sadiq, o Nilson e o Irving, só que nos próprios roteiros, eu, no final lá, coloco a referência, e eu já coloco alguns links, né, eu consegui achar muito poucos livros online gratuitos, né, que era o que eu poderia divulgar. Mas eu, assim, achei um ou outro e coloquei lá nos roteiros, no final tem sempre um link com alguma referência que vocês possam consultar online, tá? E além disso, né, como eu falei, eu coloquei link de outros textos, de outros professores, vídeos de outros professores, de alguns experimentos, né, que podem facilitar aí, tá bom? Bom, basicamente o que eu tinha para falar para vocês era isso, em relação a disciplina, né, ao formato e tal, e agora tem uma filinha aqui, né, vou abrir aqui a fila para eu ver, então. Só tem Leandro na fila. Você tinha perguntado antes, Leandro?
Não, não. Eu vou fazer uma pergunta. No caso, terças e Ah, quintas são aulas de dúvida, certo? isso, as E, aulas e, a, simples. e a da quarta-feira vai ser explicando o Não, sim, laboratório? eu esqueci de comentar, porque o seu laboratório é da quarta, né? Sim? Isso. Ó, porque assim, os laboratórios, como eu falei, eu até cadastrei outras aulas nas sextas-feiras, que é quando vão ser as datas de fato dos nossos laboratórios. A gente podia não ter cadastrado essas subturmas do laboratório, só que por que a gente faz isso? Porque, de repente, no meio do semestre, em janeiro, ele diz, a gente vai precisar voltar presencial. A gente vai ter os laboratórios, entendeu? Então, se a gente voltar presencial, se tiver a possibilidade de ter os laboratórios, então, esses horários vão ser para o caso do presencial, tá? Mas, por enquanto, no online, vocês não precisam, não vão ter nada nesse horário que está cadastrado lá nos laboratórios de vocês, entendeu? Certo, professor, entendi. E aí, alguém mais? Qual pergunta mais? Deixa eu ver o chat aqui. Professora, em relação aos livros na biblioteca, está funcionando da seguinte forma: você agenda um horário específico e aí vai lá buscar o livro específico também. Você tem que dizer a hora. Então mesmo. Pelo menos tem a possibilidade, né? Não, Enzo, eu só não, eu peço que não seja uma foto com óculos escuros, só essa, mas pode ser foto diferente, não tem problema não. Na verdade, assim, porque nesse remoto é tão estranho a gente, sei lá, nem saber a cara da pessoa. Quando eu vejo um Mzinho, um J, um A, assim, ai, me dá uma agonia tão grande. Não, eu gosto de pelo menos olhar e eu quero ter a esperança de encontrar vocês na rua e reconhecer vocês. Bicho, espera aí, tem uma fila, tem dois na fila. Pronto. Cristiano e depois Joel. Oi, professora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eu pode de falar. novo. Eu de Pode novo. falar. Professora, é o seguinte, no semestre passado eu paguei com a senhora, né, no remoto, e eu tinha algumas dúvidas, mas assim, a questão exatamente da organização, né, que a senhora falou aí bem, foi que me pegou também, porque eu trabalhava de manhã. Professora, uma coisinha que eu ia pedir muito para a senhora é que quando tivesse nas aulas assíncronas, né, que a gente vai ter, desse algum exemplo, porque mesmo com os exercícios que a gente faz, tem algumas coisas que, por exemplo, eu tive muita dúvida, principalmente transformadores, né, que vai começar aquela parte imaginária e tal. Eu tive algumas dúvidas em questão desses exercícios, mesmo fazendo o roteiro e tudo mais, eu tive algumas dúvidas. Então, assim, tirasse um pouco da nossa dúvida, desse algum exercício fora extra roteiro, para tirar, tá certo? Se Mas possível. não, eu não sei entender direito, assim, porque assim, o roteiro, geralmente ele tem um exercício. É um exercício resolvido, Isso. né? Aí pronto, aí na sequência tem alguns exercícios para você tentar fazer, não é? Aí pronto, você conseguiu fazer todos esses exercícios? Consegui, mas, por exemplo, teve alguns que eu tive muita dificuldade, que não batia valores, por exemplo, Pronto, né? aí esse caso, então, a aula final justamente é isso. Esse caso, ó, aquele roteiro, aquela questão não bateu, então bateu mais esse valor que está estranho. Então, você faz isso aí assim, você não vai discutir. Aí a gente acha que a ideia é essa, entendeu? Certo, professora, tá certo, ok. Obrigada, era isso. Nada. Joel, Professora, boa tarde. boa tarde. Me fale, como é que vai funcionar esse negócio dos vídeos? Eu estou tão em dúvida nisso, com medo também. E se Deus quiser, o laboratório não vai vir presencial, porque eu não quero esse mal para mim. Mas fala aí. Não, olha, é assim, o vídeo você pode fazer com o próprio celular, né, ou com alguma câmera, enfim, da forma que você quiser. E não precisa ser um vídeo profissional, nem nada, ele só precisa mostrar o que você fez. Então, o que é que normalmente eu exijo do vídeo? Que você apareça em algum momento. Então, você pode, por exemplo, né, o que eu faria se eu fosse aluno? Eu apareceria, tipo, início, apresentando, sei lá, gravava com o celular, sou fulana,
vou resolver tal coisa, tal, fiz assim, assim, assado. Aí você podia cortar, por exemplo, e gravar a tela num PowerPoint, explicando, ó, fiz isso, essa conta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí no final, na conclusão, se você quiser gravar de novo, você falando, entendeu? Assim, em algum momento do vídeo tem que aparecer você, tem que saber quem é você que tá falando, entendeu? Certo. Mas não precisa ser nada sofisticado, não, é simples o vídeo. Por que eu estou dizendo PowerPoint? Porque algumas pessoas pegam um celular, né, aí grava a pessoa, aí vai gravar uma tela ou uma folha resolvida, que pode ser também, só que muitas vezes não está legível. Se não está legível, a gente não consegue corrigir. Se não consegue corrigir, a pessoa não vai ter uma nota boa. Tem que estar legível, mas tem que conseguir ver, senão não tem como. No caso, é do laboratório, não é isso? Isso, o laboratório. Normalmente os vídeos eu peço só nos laboratórios. Tá bom. Era isso? Sim. Adriane, está na fila também. Diga aí, Adriane. Professora, eu precisei sair aqui no meio da sua apresentação, porque eu estava no horário de trabalho. Não sei se você falou sobre, mas é possível participar das aulas síncronas, né, no caso, em outro horário, sem ser esse horário aqui? Na verdade, Adriane, porque assim, a disciplina, eu só posso fazer aula síncrona no horário que está cadastrado para a disciplina, eu não posso fazer em outro horário, porque vai chocar com algum horário, alguma disciplina de alguém. Então, o horário da aula síncrona vai ser de 5 às 6, só que eu não vou exigir presença, a presença vai ser através de uma resolução de uma questão, que vocês vão ter 24 horas para fazer. Essa aula vai ficar gravada, vai estar lá no canal do YouTube, então você pode depois, de repente, olhar com mais calma e tal, tudo que eu falei que você perdeu, mas basicamente é isso. Agora, a aula síncrona, ela não vai ser obrigatória, né, mas a gente vai usar para tirar dúvidas, entendeu? Então, a dúvida é, por exemplo, a senhora tem outros horários, certo? Outras turmas de aulas síncronas, não é isso? Não, na verdade, de EA só tem terça e quinta, de 5 às 6. Horário. Ah, tá. É que eu imaginei que você tivesse um outro horário e aí eu poderia entrar para tirar dúvida em outro horário, entendeu? Não, entendi. Mas, assim, a gente pode então. usar o fórum, você pode procurar os monitores para... na verdade, assim, o ideal seria você se matricular numa turma que tivesse um horário que você pudesse, né? Porque aí você não perderia nada, né? Mas você pode usar os monitores, né? E, assim, como eu falei, o canal de comunicação é o fórum, né? Então, de repente, a gente pode se comunicar, né? Se botar dúvida lá, a gente vai resolvendo tudo direitinho. Não, tudo bem. Como tá de home office, dá para dar um jeito. Obrigada. Tá, Joia. Acho que tem mais gente na fila. Adriane, diz aí. Os laboratórios serão individuais? Sim, todos são individuais. Tem mais. Isabela. Professora, esses vídeos de laboratórios é só para você ver ou é para todo mundo da turma? Sim, não, na verdade é assim, até foi você tocar no assunto. Quem vê só eu, né, e os monitores, porque os monitores ajudam na correção, tá? Aí, na verdade, assim, eu não peço que vocês enviem o vídeo, porque é um volume de dados muito grande, então, eu peço, depois eu vou passar as instruções com mais calma, na medida que for para fazer cada um, mas eu peço que vocês coloquem em algum lugar. Aí tem gente que bota no YouTube público, tem gente que bota no Drive, né, que só quem tem acesso, enfim, é de cada um. Então, você vai botar em algum lugar na nuvem aí, e você vai mandar o link pra gente. Mas só quem vê sou eu e os monitores. Tá certo. E outra questão que eu fiquei em dúvida é sobre esses roteiros. Eles vão ser só para orientar para o que vai ser da aula ou é a mesma coisa do exercício? Não, tem exercício dentro do roteiro, né? Porque o roteiro, assim, cada aula tem o seu roteiro. Hoje, quando eu ligar aqui com vocês, eu já vou botar no Cigal o roteiro de quinta-feira. Esse vai ser o único que vocês vão ter menos tempo, né? Porque, enfim, não tinha como botar antes, ia ficar meio estranho, sem explicar primeiro. Então, eu vou botar hoje o roteiro de quinta-feira. Aí, o roteiro tem o quê? Esse de quinta-feira. Começa com um vídeo, eu explicando, né, o básico daquele assunto. Aí, na sequência, tem uma sugestão de texto, né, de algum professor de alguma universidade na internet, um link. E, na sequência, esse especificamente, eu acho que não tem exemplo resolvido, não lembro agora. Mas, normalmente, ele tem um exercício resolvido, né, e, como é mais conceitual esse primeiro, eu não tenho um exercício resolvido, mas aí eu coloco algumas questões simples, bem conceituais, desse, né, depois alguns roteiros botam, sei lá, umas 3, 4 questões, só normalmente,
Aí as últimas, às vezes, são um pouquinho mais difíceis já, mas, o geral, é serem questões simples, só para a gente começar aquele assunto, né? Então é mais para Certo? orientação mesmo, né? Isso, na verdade, é um guia para você conseguir estudar aquele assunto. Certo, professora. Obrigada. Nada. Alan. Professora, desculpa a redundância, acho que a senhora já Não, falou pode falar. sobre, mas só para eu me certificar. Geralmente, que a senhora mostrou as datas, os laboratórios vão ser, por exemplo, numa sexta, a senhora vai colocar material, vai ter tanto tempo para entregar. Aí, sobre os dias de cada subturma, a senhora acho que já falou, mas eu não entendi. Como é que seria? Isso. Ó, por exemplo, seu subturma é que dia? Quarta-feira. Pronto, na quarta. Então, esse horário da quarta, a gente só vai usar se, por um acaso, a gente voltar para o presencial. Se não, o laboratório vai ser na sexta, entendeu? E a entrega só, não é uma aula, você não precisa estar lá. Você tem até sexta para entregar aquele material do laboratório, tá certo? Então, esses horários das subturmas, por enquanto, eles não vai acontecer nada neles. Obrigado, professora. Nada. Professora. Pode falar, pode. Não, pode ir. Pablo e Isabela, os dois, vejam aí quem vai falar. Deixa lá tirar a dúvida dela aí. É porque você falou de se voltar para o presencial. Existe a possibilidade de voltar no meio do semestre? Olha, é mais uma vontade do que eu não ouvi nada. Mas eu acho, porque que o próximo ano eu acho que volta. Eu acho. Mas é mais uma vontade mesmo, não estou sabendo de nada. Tá certo, professora. Professora. Pablo, diga. O teste, ele é sempre na segunda-feira ou quinta-feira também vai ter um na quarta agora? Também tem, na segunda e na quarta. Certo. Mas é uma questão rápida, vocês não vão levar muito tempo fazendo. Quem fez o roteiro vai fazer rapidinho, entendeu? É uma questão que só aborda a parte, basicamente a parte conceitual. É uma questão que eu vou abordar aquele conceito que a gente estudou naquela aula. E é rápido, é uma questão simples. A maioria o pessoal faz em 10 minutos, 15 minutos. Certo? E aí, quem mais? Nenhuma dúvida mais? Esse material já está todo no Cigar. Tem até um arquivo que eu gosto de colocar, links importantes. Só que quem ficar meio perdido, né? Aí lá está o link da aula, lá está o link do canal do YouTube, e está o link do grupo do WhatsApp da monitoria. Acho que por enquanto é só. Sim, o link da planilha que... para vocês preencherem botarem os e-mails, essa planilha, normalmente ali, naquela mesma planilha, eu vou criando abas e boto para agendar a vista de prova, boto as notas dos testes, então, aquele endereço, guardem, porque vocês vão usar mais na frente, não só para botar os e-mails, tá? Diga, Richardson. Professora, é uma dúvida que eu tinha ficado. Eu estava achando, quando eu tinha feito a matrícula, que os laboratórios seriam só na primeira unidade, porque eu estava achando que seria, porque tinha lá segunda, tarde, 3, 4, até tal data lá. Eu achei que depois só seria aula teórica. O Cigar que faz isso doido. Todo semestre, assim, ele, por exemplo, se o seu laboratório for na segunda, né? Aí ele vai e pega, aí são cinco laboratórios. Aí ele pega as 5 primeiras segundas-feiras e diz que tem laboratório. Mas aí a gente sempre meio que ignora isso. Aí a gente cadastra a aula certinha depois. Entendi. Eu também coloquei, pensando nisso aí, os horários. Achei que acabava com um mês o laboratório. Nada, mas aí, enfim, esses horários do laboratório não vão influenciar, não, né? Pelo menos enquanto a gente tiver remoto. Na verdade, assim, quem bota esses dias são a coordenação, porque é a coordenação que coloca, porque acho que ela não, assim, não... Na verdade, quando elas estão cadastrando, a gente nem sabe ainda quais vão ser os dias do laboratório, né? Mas, enfim. Adriana. Porque tem uma filhinha, Adriana e Leandro. Professora, em relação à resolução desses testes, tem que ser resolução a lápis e mandar foto para o Cigar? Não. É mais assim para motivar vocês a fazerem, a estudar alguma coisa. É uma questão objetiva no multiprova. É objetiva, tá certo. Não precisa mandar nada não nesses testes. Professora, eu andei dando uma olhada no canal do YouTube, a senhora vai, aí tem várias aulas já lá, aí quando for para assistir, a senhora vai indicar qual aula vai ter que assistir? No roteiro tem os links. Sim, tá certo, então. Né? Eu assisto esse vídeo, aí depois
faça exercício, é bem mandona aí, faça isso, faça aquilo, é bem assim o roteiro. Tá certo. Professora, aí aí? no caso da avaliação mesmo, aí Sei. vai ter que enviar o que foi feito, o cálculo à mão, ou só pelo multiprova já vai baixar já? Não, a prova mesmo, eu coloco, acho que, geralmente eu faço 4 ou 5 questões, 2 objetivas, 3 subjetivas, em média isso, mas isso muda, claro, né, mas eu boto na prova, se vocês vão precisar enviar a imagem, sim. Certo? Mariana tinha perguntado aqui no chat, o primeiro laboratório só vai valer a presença. Porque ele é bem simples, o primeiro laboratório, ele é basicamente para vocês aprenderem a mexer num simulador de circuitos online. Ele é bem simples, ele é uma ferramenta que a gente usa há bastante tempo, justamente pela facilidade, né? Aí é só você seguir um passo a passo lá também, é bem tranquilo, né? Por isso que também que eu não pontuo, porque também não tem nem como pontuar, porque é para você mexer num software. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isabela, para a prova exige câmera ligada? Não. Mas, assim, eu só exijo ligada se, por um acaso, a pessoa tiver sem a foto no nome lá. Aí eu peço que ligue. Se não tiver a foto no perfil. Isso, Amadeu. O primeiro laboratório não tem vídeo. Certo? Algo mais, pessoal? O Gmail que a senhora fala é o institucional, né? Isso. Esse que beleza. você usa para acessar a aula, o seu tem a foto, Luiz. Tá certo. Eu tava pensando que era outra coisa já, mas tudo Não, bem. essa foto aqui, porque muita gente não tem ainda. Quer dizer, muita gente não, até que no semestre passado para cá melhorou isso, muita gente botou. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professora, na questão dos roteiros, eles já são suficientes para estudo da prova ou você tem que dar uma complementada com a lista de exercícios? É isso que eu ia falar. A questão do conteúdo, para você começar, né, ele é para isso, para você começar. Mas, assim, você tem que fazer mais exercícios, porque você sabe que qualquer disciplina de cálculo, né, você fazendo 2, 3 exercícios não é o suficiente, né? E com ela não é diferente, tá? Precisa realmente de mais exercício, de tentar entender. Assim, é muito importante que eles estudem tentando entender os conceitos, né? E não fazer a coisa no automático, né? Então, assim, isso vai ajudar muito vocês, porque nas provas, que vocês vão ver que normalmente as questões de EA, principalmente na segunda unidade, são questões grandes. Eu não tenho como botar essas questões grandes na prova. Então, o que eu faço? Eu exploro mais os conceitos. Eu faço questões, às vezes você resolve com 3 linhas. Mas tem que entender o conceito para conseguir fazer, né? Então, não é nada mirabolante, não é. É saber por que, quando você faz e resolve a questão desse jeito, por que você faz desse jeito, né? Então, basicamente, o que você for fazendo, você saber por que está fazendo daquele jeito, né? Isso vai ajudar bastante. Misael, sim, os vídeos normalmente a gente pede no máximo 10 minutos. Certo? Algo mais? Professora, só uma dúvida. Pode Então, dizer. as aulas vão ficar das 5 às 6? Mas assim, isso é flexível. Se ninguém tiver dúvida, pode terminar antes. Se muita gente tiver dúvida, a gente pode terminar depois, né? Só não vai passar, eu só não posso passar dos 18h45, na hora que termina, né? Isso. Eu não posso passar desse horário porque tem gente que tem aula depois, mas até esse horário a gente pode ficar. Certo. Aí, 18h30, né? Pronto, 18h30. Certo? Bom, quem ainda tiver alguma dúvida, a gente pode ir esclarecendo ao longo das aulas síncronas, né? E agora eu já vou colocar, né? Desligando aqui, já vou colocar o roteiro da aula de quinta, tá? Para essa aula de quinta não vai ter o teste ainda, mas aí na próxima semana, né, os roteiros da próxima terça e da quinta já vão ter, né? Lembrando que todo o roteiro, né? Eu vou pelo menos tentar fazer isso, todo o roteiro, colocar 24 horas antes da aula síncrona, né, o prazo para vocês resolverem uma questão só, tá? E geralmente é uma questão simples mesmo, bem conceitual aí, envolvendo aquele assunto, tá bom? Certo? Então, por hoje seria isso, né? Sejam bem-vindos à Episódio Aplicada, quem nunca cursou, bem-vindos novamente a quem já tentou cursar, né? Vamos se organizar que
que vai dar tudo certinho, vocês vão ver, tá bom? Então, bom início de semestre para vocês, né? E até quinta-feira. Tchau, prof. Boa noite e até quinta. Tchau. Boa noite, Já, até professora. aqui. Boa Obrigada. noite, professora. Até quinta. Boa noite. Tchau, tchau.